Olá pessoal, hoje nós vamos dar início ao capítulo 6, que está lá na página 74, tá bom? A sociedade e os seus materiais. Vamos falar um pouquinho disso aí. Vou pedir para vocês darem uma olhadinha nessa imagem. O que é essa imagem a gente vê? A gente vê computador, vários aparelhos eletrônicos, plástico, lâmpada, entre outros aí, né? Agora pense a nossa vida sem esses aparelhos aí, sem esses objetos. Como seria a vida humana nesse cenário, sem um celular, sem o computador, sem a lâmpada, sem o plástico? Nós conseguiríamos sobreviver? Vamos pensar um pouquinho aí sobre isso aí que a gente vai falar sobre essas necessidades do ser humano aí nesse capítulo, tá bom? Olhem essas duas imagens que vão aparecer na telinha, tá? Apareceu um boiadeiro com berrante e um smartphone aí, um telefone, um celular, um iPhone. Todos os materiais produzidos pelo ser humano, desde os mais básicos até os mais avançados, tecnologicamente, eles têm ou já tiveram alguma importância para a sociedade. Em geral, eles podem trazer facilidades ou melhorar a qualidade de vida da população. Sendo assim, olha esses dois objetos aí que já estão na telinha de vocês aí. Para vocês, qual é o mais importante? Obviamente, a maioria vai dizer que é o celular. Mas vamos analisar os dois aí, tá? O primeiro é o berrante, um objeto rústico. É muito utilizado pelo boiadeiro para conduzir o gado. O outro, com uma tecnologia muito avançada, é um celular moderno com vários recursos. Faz ligação de vídeo, entra na internet, faz ligações de voz, mostra o tempo, entre outros aí, né? Provavelmente a gente vai responder que é o celular, que ele é mais importante para a gente do que o berrante. Mas isso depende da necessidade de cada pessoa. Para um boiadeiro, ele vai dizer que o berrante é o mais importante para o seu trabalho diário. O que a gente quer mostrar? O que eu quero mostrar para vocês com isso daí, tá? Eu quero mostrar que as necessidades individuais e coletivas da população, elas vão determinar o uso e o avanço das novas tecnologias. Ou seja, a tecnologia vai avançar de acordo com a necessidade que a população tem de determinado objeto, de determinado serviço, tá bom? Vamos dar continuidade. Prestem atenção nessas duas moradias aí. Uma caverna, ser humano pré-histórico, e uma casa de tijolo, que é a moradia atual da população. A primeira atendia às necessidades daquele povo naquela época. A segunda atende às nossas necessidades de acordo com o avanço, com a evolução do ser humano, ou seja, elas atendem às nossas necessidades atuais. Vamos entender um pouquinho de cada uma aí agora, tá? Essa primeira moradia aí, tá? A moradia pré-histórica. A sua moradia de hoje é igual à da antigamente? Por que a gente pode habitar um local por tanto tempo? Vamos entender por quê. O ser humano pré-histórico ele não permanecia muito tempo no mesmo local. Eles eram chamados de que nômades, eles viviam trocando o local de moradia deles aí. Vamos entender por quê. Eles dependiam da busca de alimento em determinados locais, ou seja, eles tinham que ficar trocando de local de moradia, eles deveriam percorrer longos caminhos em busca de alimento. Então, eles não se concentravam em um local só, eles andavam de lugar em lugar para procurar alimento. Eles iam para um local específico, aí tinham uma quantidade de alimento ali, aquela disposição de alimentos acabava, eles tinham que ir para outro local caçar, buscar outro alimento e ficava naquele lugar. Aí acabava e ia para outro, né? E para fugir da chuva e de animais perigosos, eles abrigavam-se em cavernas e grutas. Foram as primeiras moradias deles aí, né?
Com o domínio do fogo, eles passaram a cozinhar seus alimentos e passaram a suportar baixas temperaturas daquela época aí, né? Como mostra aí na imagem o domínio do fogo, eles cozinhando, se alimentando. Também, com o passar do tempo, passaram a construir ferramentas, o que auxiliou a sua estadia em determinados locais aí. Ou seja, à medida com que eles passaram a construir ferramentas, eles passaram a ter mais habilidades, passaram a poder caçar, poder fazer seus alimentos mais elaborados, vamos dizer aí, né? E posteriormente, com o domínio da agricultura e domesticando os animais, eles passaram a se fixar em determinados locais, ou seja, já tinham o domínio da agricultura, já domesticavam animais, passaram a se fixar em determinados locais aí, né? Agora vamos olhar essa casa de tijolo aí. Se eu perguntar para vocês, o que a casa de tijolo traz de benefício para a gente? Atualmente, nos tempos atuais, a casa de tijolo ela é o que? O que vai trazer abrigo e proteção para nós. Ela nos aquece, ela nos protege, nos traz segurança, assim como para eles, naquele tempo, a caverna e a gruta servia de abrigo e proteção. Atualmente nós temos aí essas casas, que são as casas de tijolo, né? Olha agora essa imagem que está lá na página 77 do livro de vocês. Ela mostra um pouquinho da vida sedentária. O que é a vida sedentária? É quando a população, o ser humano, passou a se fixar em determinados locais aí. A partir do Neolítico, o ser humano deixou a vida nômade, ou seja, deixou de caminhar, percorrer longos caminhos, trocando de local de moradia, e se tornou sedentário. Começou a cultivar a terra e domesticar animais. Aí tem outros pontos nessa imagem que mostra para a gente como que foi dado os avanços. Moradia era preferencialmente construídas perto dos campos férteis, seguindo os cursos de água, utilizava madeira, palha, bambu e outras fibras. Por que eles se fixavam próximo aos cursos de água? Eles se fixavam próximos aos cursos de águas, ou seja, próximos a rios, a lagos, onde tinha corpos de água ali, para poder o quê? Para auxiliar na agricultura, para eles poderem fazer o uso dessa água na agricultura e também para se banhar, para poder beber, enfim. Agricultura. Com o tempo, os grupos humanos perderam a dependência e da disponibilidade de recursos naturais, já que se tornou possível plantar e colher mais do que era consumido. Ou seja, eles aprenderam a plantar, a fazer cultivo aí, né? Passaram a domesticar animais. Aí quais animais começaram a ser domesticados? Gado, porcos, ovelhas, cabras e cavalos, tá? Eram os principais animais a serem domesticados. Passaram a utilizar tecidos. Sua produção beneficiou da disponibilidade de matéria-prima, ou seja, as ovelhas que eram domesticadas, elas serviam o quê? A lã, para eles fabricarem esses tecidos deles aí, né? E algumas plantas também serviam para poder auxiliar na fabricação desses tecidos aí. O pão, eles cultivavam grãos que eram moídos com auxílio de algumas rochas que eles utilizavam como ferramentas aí. Eles moíam esses grãos para poder fazer o pão. Pedra polida. Eles passaram a utilizar essa pedra polida. O seu uso possibilitou melhorar a quantidade de utensílios e era feito esfregando-se pedra na areia úmida ou pedra mais existentes. Passaram a fabricar o que? Ferramentas, como nessa imagem tem as foices, que eram utilizadas na colheita, machados, que eram utilizados para limpar o terreno,
vasos e vasilhas em diferentes lugares aí. E além de fazer junto com a cerâmica vários utensílios aí que eram utilizados no dia a dia nessa vida sedentária. Com o avanço da moradia, vieram as casas de tijolo, né? E vieram os materiais de construção. Hoje, grande parte dessas construções nas cidades envolve materiais de construção. Muitos desses materiais eles foram formulados com base em pesquisas acadêmicas e industriais, né? Tem muitas indústrias que são envolvidas no ramo dessa construção civil aí, que é a construção de moradias. Como nós vamos ter quem? A indústria do cimento, né? Que tem a fábrica do cimento. O cimento ele vai ser o quê? Ele é um dos produtos mais utilizados no mundo. Ele vai ser um componente básico do concreto, tá? Que é produzido pela mistura de várias matérias-primas. Essas matérias-primas elas podem ser encontradas na natureza, como calcário, argila, e que elas vão se aquecendo e reagem entre si, formando um novo produto. Lembra que a gente falou reagente produto? Então, elas vão se misturando e formando um novo produto aí. Então, nos materiais de construção, nós temos quem? A indústria de cimento, mas temos também como exemplo a indústria de ladrilhos, que são aquelas surgiram como substitutos de pedras, principalmente mármores, muitas vezes são muito coloridos, tá? Sua produção é utilizado um molde de bronze, tá ali ó, no desenho aí, é utilizado um molde de bronze para cada desenho. Ele vai ser preenchido com uma mistura líquida de pigmentos de cor, pode ser pó de mármore e cimento branco. Após a retirada desse molde e o acréscimo de um pó seco, ele é levado para comprimir, ou seja, tem um peso sobre ele, né? Que é chamado de prensa hidráulica, por isso recebe o nome de ladrilho hidráulico. Depois que ele é comprimido nessa prensa, ele é deixado em repouso por um período de tempo, em seguida a gente coloca ele em água e vai deixando secar até que o cimento aí vai endurecer, né? E ele geralmente é muito bonito, muito colorido. A gente vê muito em calçadas, museus, tudo isso aí, né? Pisos também, pode ser de ladrilhos, muitos pisos. E temos como terceiro exemplo aí de materiais de construção, de materiais utilizados na construção, as tintas. A indústria de tinta, tá? As tintas elas começaram a ser utilizadas desde os tempos pré-históricos, quando os seres humanos pintavam cavernas usando pigmentos naturais, carvão e sangue de animal. Lembra quando a gente via aquelas cavernas que tinham aquelas pinturas? Aí no livro tem, na página 79, tem uma imagem aí. A gente via aquelas pinturas, já era o indício da indústria de tintas, da utilização de tintas para eles. À medida com que foi se modernizando, surgiram as indústrias de tintas, como a gente pode ver aí na última imagem. Então, são 3 tipos de materiais de construção utilizados aí no nosso ramo de construção civil atualmente. Indústria de cimento, indústria de ladrilhos e indústria de tintas. Tem determinadas outras aí, mas nós vamos falar as que estão falando no livro, que são essas 3. Novos materiais. Eu tenho aí a inovação. O que vem ser a inovação? A inovação ela é uma das palavras mais importantes nos dias atuais. O mercado ele vive em busca de novos produtos de ponta, ou seja, são feitos investimentos milionários em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Vamos olhar para essa primeira imagem aqui. Aí tem a evolução, a inovação do smartphone, né? Como que a gente pode analisar? Perderam algumas teclas, diminuiu de tamanho, perdeu a anteninha, agora é touchscreen, você consegue tocar a tela, tudo isso, né? Foi se modernizando, foi se inovando
para dar mais conforto, para dar mais a tecnologia veio para dar mais conforto e atender melhor às necessidades aí do ser humano, né? Olha essa outra imagem agora que vai aparecer. Na medicina, também temos inovação na medicina. Isso é muito importante para nós. Por quê? Vamos usar um exemplo do que está acontecendo hoje. Olha a inovação da medicina, né? Nós conseguimos ter prontuários mais, ter respostas de problemas de saúde, respostas de problemas de saúde mais avançados, aparelhos eletrônicos que conseguem fazer o quê? Uma tomografia mais a fundo, um raio-x mais profundo, uma radiografia, a ultrassonografia e diante. Então, a inovação ela vem para aprimorar aí, né? Por exemplo, na medicina, muitas vidas podem ser salvas pelo desenvolvimento tecnológico, seja por meio da produção de equipamentos eletrônicos, como eu falei, para diagnóstico prematuro de doenças, ou seja, você consegue saber se o bebê vai ter uma doença futuramente ou não, ou seja, pela produção de medicamentos, tá? Igual a gente estudou na indústria farmacêutica, no capítulo anterior, e a indústria química, né? São mais eficientes para o tratamento das enfermidades. Ou seja, igual agora, a vacina, igual o coronavírus, a inovação está fazendo o quê? Com que a vacina seja estudada, a criação de uma vacina mais rapidamente do que uma pandemia anterior que teve, foi da gripe espanhola, que demorou anos e anos para criar essa vacina aí. Então, estudos estão sendo feitos para que crie mais rápido essa vacina. Isso tudo diz respeito a quem? Novos materiais e inovação, tá bom? Então, essa é a importância da inovação para a gente aí. Atender nossas necessidades, atender o nosso conforto,